tarde, amigos, donos da bola RS, desta terça-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. Eu vou apresentar a vocês a nossa enquete interativa sobre um tema que a gente vai debater e certamente divergir ao longo do programa. Pode colocar no ar aí, Paulo Pires, está na aba Comunidades. Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? A gente sabe que outros nomes poderiam entrar aí, mas estamos colocando os nomes mais especulados. Eu tenho um palpite, por exemplo, do JJ, o Mister Jorge Jesus, mas ali estão Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, parece que está meio metro à frente dos demais, Fernando Diniz, bem falado no Rio de Janeiro, foi citado pelo Ronaldo Nazário em sua entrevista coletiva nessa semana, Mano Menezes do Inter, Renato Portaluppi do Grêmio, vá lá, participe e vote conosco. Daqui a pouco a gente debate. Agora a gente vai abrir com o Grêmio, os 6 nomes que o Grêmio está buscando. Taigor Jank, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E essa informação foi trazida pelo vice-presidente de futebol gremista, Paulo Calef, ontem à noite, em uma entrevista que fez com o César Cidade Dias no canal do YouTube do CCD. E o Paulo Calef fala sobre as movimentações do Grêmio no mercado de transferências e sobre estas 6 negociações nas quais a direção do Grêmio trabalhou. Houve uma crítica pontual à minha conduta de, por exemplo, não ter levado adiante a negociação, ou melhor, o oferecimento do Mário Fernandes. Sim, também tá na lista. E eu fiz essa situação juntamente com o Antônio Brum, obviamente respaldado pelo presidente Guerra, no seguinte sentido, sabe? Há situações que nós temos margem para negociar. Quando nós temos uma margem para abrir uma negociação ou compor um negócio, César, e essa composição, por exemplo, ela pode ser a inserção de atletas numa troca, para bater um valor, para compor um parcelamento. Quando isso se torna viável, nós temos feito isso exaustivamente. Posso te dizer que atualmente nós devemos ter em torno de 6 negociações ativas, e aqui eu não estou nem contabilizando aquelas que estão próximas. Informando que o Internacional colocou no seu site, oficializando a contratação do lateral zagueiro volante, ex-jogador do Grêmio e da seleção russa, Mário Fernandes. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O César Cidade Dias, no seu prestigiadíssimo, explodiu ontem de audiência, fez no seu canal do YouTube uma entrevista, uma live, conversando com o comandante do departamento de futebol gremista, Paulo Calef. Então eu te elogio, ao Calef também, foi muito claro em suas respostas, gostei muito. E fiz uma contabilidade, o Grêmio terá na gestão do presidente Guerra 12 reforços. Por quê? Contratou 4 já, tem 2 engatilhados. Cristaldo e Carvalho. Isso. E o Calef ontem revelou que está em negociação com mais 6. 12 reforços. Fiz outra conta, CCD, hoje, botei no meu canalzinho do YouTube lá. 8 serão titulares. Do grupo atual, Jeromel, Kahneman, e estou considerando mais um no meio campo, que pode ser o paraguaio Vidia Sante, pode ser o Lucas Leiva, pode ser o Bitelo, se não for vendido. O Grêmio vai mudar a fotografia do seu time. Parabéns. Parabéns, o diagnóstico é esse. Eu nem sei se os reforços todos darão certo. Eu não sei se darão certo. Mas tem que mudar a fotografia. Este é o primeiro ponto. Então, já do ponto de vista de quantidade, e alguns eu acho que de qualidade também, o Grêmio está acertando, César. Primeiro, muito obrigado, Meneghetti, pelo prestigiadíssimo canal. Ganhar elogio do Meneghetti neste programa é um fato raríssimo. Não, é que aí tem caras que quando eu faço uma crítica, ficam indignados. E a série de elogios que eu faço, eles não... Então, a série de elogios que eu faço pra ti, tu é que nem os dirigentes, tu não dá bola. Aí eu vou lá e faço uma criticazinha pra ti, dou uma burdoadinha. Eu não gosto muito de criticar dirigentes, não. Eu sou contra. Esses dias na Rádio Bandeirantes eu ganhei... Esses dias na Rádio Bandeirantes eu ganhei 2 elogios. Hoje eu já critiquei o Ribeiro Neto, por exemplo. Consecutivos, sim. Já critiquei. Mas é justo. Eu não sei o que tu falou, mas é merecido, tá? Mas esses dias na Rádio Bandeirantes eu recebi 2 elogios do Meneghetti. Cara, eu parei de falar. Vamos parar, né? Eu disse, não. Deu, cheguei. Chega, tá bom. Vamos mudar o status. Isso é quase como o casamento, cara. Mas olha tu e o Meneghetti? Olha só. De 30 anos. Nosso casamento, qualquer casamento é assim. Sem a parte boa, né? Vamos lá, Meneghetti. O Vini, contratado, anunciado. Bruno Vini, zagueiro. Reinaldo, contratado, anunciado. Bom reforço. Tá? Lateral esquerdo. PP, contratado, anunciado, bom volante.
O Galdino, Everton Galdino. Outra aposta. Tá? Contratado, anunciado. Carbarro e Cristal. 6. Contratados. 6. Tá? 6. Tenho expectativa mais positiva no Carbacho, mas não tô aqui mas eu nem, tirando eu nem tô entrando, eu só quero do... posicionar, porque realmente 12 é um número... Então negociando só com 2 laterais 4 direitos. contratados, 2 contratados e não anunciados ainda. Um goleiro. Vamos aos 6. Um goleiro. Porque tem um que eu não consigo descobrir, eu tô muito mal de cabeça por causa disso. Um goleiro. De Um goleiro. Pela informação, Não tem é um nem goleiro, Rocher, nem tem um Rossi. goleiro contratado. Não é nem Rocher nem Rossi, esqueçam. Não, o Rocher tá indo para a Europa. Tá, O Rocher um tá indo pra goleiro. Europa. Um goleiro, segundo eles, em tese contratado. 2 laterais direitos. Brasileiros que jogam no 2 exterior. brasileiros. Um joga no exterior e um joga no Brasil. 2 laterais. Um atacante de lado, Michael. 4. Este é o jogador que muda o time do Grêmio de patamar. 4. Um centroavante. Que é o Diego Valência. Diego Valência. 5. E eu não descubro Eu quem é o sexto. Eu E eu foco tô em duas mal de posições. cabeça. Eu foco em 2 posições. Como o Grêmio colocou uma placa de ventes no Bitelo, eu não acho equivocado, o jogador faz agora na primeira semana de janeiro, 23 anos, a hora de vender o Bitelo é agora, para que não se transforme Mas num Luan. não pegou preço, né? Não, tá tudo bem, mas tem que vender agora, entendeu? Então eu entendo isso. Eu acho que ou é um meia ou é um atacante de lado, mais um, porque a gente sabe também que o Grêmio está desistindo do Ferreirinha. O Ferreira está treinando, está incorporado, mas assim, ó, Ribeiro, se o time da Bandeirantes fizer uma proposta, leva o Ferreira. Vem o Pablo Bueno junto. Vocês prestaram atenção que a promessa Ferreira faz 26 anos, agora é 23, né? 26 anos. Você batumou, né? Não. Não, Você tudo bem. bota Mas eu acho, isso aqui eu acho que pode ser, e até ontem a gente perguntou, porque de alguma maneira foi até uma ideia tua em cima do que está acontecendo, daquele cara pela direita que possa ser um... Troca Ferreira por Nicão. Não, eu faria. Só não uso o termo abatumado, porque, tipo, ele não é mais um cara hoje vendável. Isso, Batumou. Assim, seria uma A venda situação... dele é Batumou. A venda, Venda tá? é Batumou. Mas não como jogador. Não, Com acho que ele 26 pode jogar anos... no Botafogo. Acho que ele poderia ser um bom reforço do Botafogo, pro Cuiabá. Onde é que o Ferreirinha poderia jogar mais? Me ajuda aí, Ribeiro, né? Botafogo, Cuiabá. O São Paulo adora o Ferreira. São Paulo, Existe um uma entendimento. opção lá pro banco do São Paulo, acho que o Rogério Ceni pode ter um jogador. Matheus Dávila. Não, só um Matheus pouquinho. Dávila, que é o Bom mais também. informado. Eu não vou deixar passar. Matheus Dávila é bom. O Ferreirinha. O Júlio adora quando tu mexe no microfone. Desculpa o Júlio aí, fica Enquanto tu feliz, arruma o teu microfone, deixa eu só dar a informação sabe o que aqui. é que tu usa umas camisas molenga? Eu já te falei isso, 890. Tua camisa é molengona. Aí o microfone não, a presilha dele não Tu segura. quer usar a minha? Eu te empresto também. A minha é de qualidade, né? Tecido bom e tal, aqui, ó, firmezinho e tal, bonitinho é outro nível, né, Ribeiro? Mas olha só, Ribeiro, o Matheus Dávila tem uma informação Esse que ele não já é trouxe Batumô, aqui. esse é bom. O Matheus Dávila tem uma informação e é o melhor do time da Band, que não é grande coisa. O time de futebol da Ser o Band melhor do- Tem outra, e é gremista. e é gremista. Ser o melhor do time da Band. Não é muita coisa. Trabalhamos com pouca matéria-prima, né? Não fosse o César Cidade Dias salvar no kart da KTO, tá? Não ia. Tu viu que o Gabriel César foi que nos jogou- garfado, hein? Não, nossa, garfado. eu e o César a gente tava. Eu também. Só que na primeira Mas corrida o César foi na com segunda. justificada razão, né? O tu Dick nós Vicarista. celebramos a garfada, né? E aí o Gabriel Casagrande, monstro da Stock Car, na Stock Car da decisão na corrida final, tava ele, Rubinho Barrichello e tinha um terceiro piloto, o Daniel. Fomos para Stock Car. Tá, não. Nesse momento saímos do... Mas, cara, é Band. É Band. É Band. É Mas Band. sabe por que ele foi? Sabe por que ele foi punido? Ele foi excluído da pista porque ele jogou os outros para fora da pista. Pagou o pecado da KTO. O CCD tava guiando na KTO e o cara tirou ele do CCD da pista. Aí ele foi fazer isso na Stock Car e excluíram ele. Não, mentira. Guia muito, monstro. Esse campeão da Stock é muito bom. Só que o Dávila tem uma informação, voltando para o que interessa, que é o seguinte, tá? O Dávila tem uma informação que o staff do Ferreira fez uma reunião e definiu que eles não vão sair, que vão ficar, porque é a hora da comprovação da carreira dele. Claro. Não, Com não é 26 isso. anos. Não, mas não é Tá, isso, mas eu Meneghetti. preciso O Ferreira uma vai parte ficar aqui. porque ele não tem pra onde ir. Não, claro. mas só Ninguém vai perfeito, pagar ele meio tem. milhão por mês pra aí ele. tá, tudo Perfeito, bem. isso aí. Ele pode. Esse é um problema. Só que eu vou. Esquece a legenda e foca em mim. Eu não vou deixar você dizer que o Ferreira é mau jogador. O Ferreira é bom jogador e jogando, evidentemente, tem que jogar, né? Bem fisicamente, ele é titular do Grêmio. Fortaleza. Goste vocês ou não.
Tá? Não tem ninguém no Fortaleza lá, porque fazer uma troca. Fortaleza, Botafogo, Fortaleza, Não, Cuiabá. já falei aqui, ó. Cuiabá, cara, no time. Ferreira. América Mineiro com o Mancini. Não, Ferreira América Mineiro, prometeu. ladinho de campo ali. Ferreira, a semelhança, o Grêmio rebaixado tem uma série de semelhanças com o Inter rebaixado. É só pegar, tem uma série de semelhanças. Sim. Algumas até nem é bom lembrar nesse momento. Mas uma série e o Ferreira sabe quem é? O Andrigo. Ele é o Andrigo. Sem o Pablo Bueno. Não, o é Andrigo um jogador nunca que pintou titular. na base, Não, que mas o todo mundo Andrigo agora nunca foi. vai, fez um gauchão muito bom, inclusive foi o melhor jogador do gauchão, curiosamente os dois foram melhores do gauchão, só que não vai, Ribeiro. Mas o Ferreira- Renato, eu tô Ferreira- cada vez mais entendendo o Renato. O Renato, que depois vou votar na enquete no Renato, para o treinador da seleção brasileira, já estou adiantando aqui, o Renato foi o único que entendeu quem é o Ferreira. O único que entendeu. O Ferreira é jogador para faltando 15 minutos, botar no 1 contra 1, lá no Tá, fundo mas não do esquece campo. que o Renato foi quem... O Renato foi agente protagonismo da retomada do Ferreira no Grêmio. Mas tu te lembra que ele não estava jogava. inviabilizado juridicamente com o processo, o Renato vai lá, conversa com ele, aí ele retira o processo, entra em acordo e o Renato tenta recuperar o Ferreira. E assim, ó, o Renato fez certo, acertou, vamos tentar recuperar o jogador. Só que não conseguiu, Só que porque o Renato- ele, Ferreira, não se ajudou. Só que o Renato sabia quem era, não botou nunca como titular, Meneghete. Tá certo, Renato? O Renato botava faltando 15 minutos, os caras estão meio cansados, vai dentro deles lá, no 1 contra 1 já não tinha muita tática, bota a bola nele, ele dribla o cara, cruza. Eu teria trocado o Ferreira pelo Biel. Tá? Não precisa fazer troca definitiva. Vem o Biel para um ano em 23, vai o Ferreira para um ano no Fluminense em 23. Eu teria feito essa troca. O Ferreira é bom jogador. Não, mas é que o Biel joga, né? O Ferreira não joga, né? Não, eu até dou essa vírgula. Tá? Porque Tu eu tem acho que dar, né? Ferreira- Porque isso não é vírgula, né? Isso não é vírgula, né? nunca Se tá tu à criticava disposição. o Kahneman porque ele não Claro, jogava... Então eu tento ser coerente. Né? Então, agora, eu também nunca duvidei da técnica do Kahneman. Ele jogando, ele é muito bom. O problema é ele jogar. E o Ferreira, eu faço a mesma consideração. Ele jogando, ele é titular no Grêmio. O problema é ele jogar. Aliás, como é que ele tá? Alguém pode me dizer Ah, como ele é que tá ele tá? participando lá da... Te lembra, pegando a ideia do rebaixamento, o Grêmio vai ter 3 remanescentes do Esquece o rebaixamento. rebaixamento, esquece o rebaixamento. Não quero mais ouvir falar disso aí, CZD. O Grêmio vai ter 3 remanescentes do rebaixamento. Vai ter o Jeromel, vai ter o Kahneman E o Ferreira? e vai ter o Diego Souza. Tá, mas o Sendo Ferreira que o estava no elenco. É isso que eu quero dizer para vocês. Não comecem a achar que as soluções... Já tem 3. Tá bom, Já Marcelo. tem 3. Ou seja, o Diego Souza Não me reserva, bota, senão eu vou começar o gauchão, sabe como? Vai jogar Jeromel, e o ataque qual é? Diego Souza e Ferreira. E aí tu já sabe como é que vai Hoje terminar. é esse o ataque, né? Hoje, mas o Grêmio tá Não, contratando... vai jogar e- o Galdino. O Tiger, o Internacional oficializou o Mário Fernandes. Isso aí, já está no site oficial do clube. Agora, no fim da manhã, início da tarde, o Internacional anunciou aquilo que a gente já vinha trazendo há alguns dias. Mário Fernandes é o novo reforço do Internacional, contrato de uma temporada com o Inter de empréstimo junto ao CSKA Moscou da Rússia. Inclusive, na matéria, o Inter sinaliza e destaca que a vontade de Mário Fernandes foi preponderante para que o Inter conseguisse concretizar esta negociação com o clube russo. Detalhe, Meneghete, ontem a gente tomou conhecimento com um pouco mais de clareza sobre os números do contrato do Mário Fernandes, os tão polêmicos números do contrato do Mário Fernandes. Segundo o jornalista Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, o Internacional vai pagar 7 milhões de reais por todo o contrato do Mário Fernandes durante a temporada. 7 milhões de reais. O que dá, na média, Meneghete, um salário de 500 mil reais com um 13º, férias e bônus. 7 milhões de reais é o preço que o Inter está pagando pelo ano de Mário Fernandes no Beira-Rio. Um abraço ao Fabrício Falkowski, grande setorista do Internacional, um baita jornalista. Russão, baita jornalista, uma grande figura, faz um trabalho muito correto, muito competente lá no Correio do Povo. Está dentro daquele valor que a gente estava falando, né? A informação que eu obtive no sábado pela manhã, entre 500 e 600 mil
por mês. Está dentro dessa informação aí. Que é o que o Inter vaza desde o começo. Aí, cara, eu sempre tento comunicar para as pessoas e às vezes até sou um pouco sincero demais, dizendo, olha, eu não sei, a gente não sabe, nem tudo se sabe, porque assim, todo mundo que tentou o Mário Fernandes, o Santos, o Atlético Mineiro, o Grêmio, tem mais 2 clubes, um deles, inclusive, que eu falei, diz, era 1 milhão bruto que ele pedia. O Inter está dizendo que ele está fazendo, que ele fechou um negócio por 500 mil. Só um pouquinho, como assim 1 milhão bruto? Todo mundo diz que o salário do Mário Fernandes, entre todas as negociações que tinham que ser feitas, era R$1 milhão. Com imposto ou não? Hã? Com imposto Não, ou não? não, mais o imposto por fora. Era bruto e aí tu pagava mais o percentual de imposto. Mas esse valor do Mário Fernandes é sem imposto, né? Não, assim, ó, eu vou respeitar o trabalho do colega, tá? Claro que eu vou respeitar o trabalho do colega em se tratando deste colega. Né? Se fosse um outro jornalista que eu não tivesse tanta credibilidade, tipo, olha, tá bom, tá aí, tá colocando a informação, eu vou respeitar. Agora, no caso do Fabrício Falcões do Correio do Povo, eu acho que Não, é que não, mas porque é assim, jornalista. o Fabrício ele fez a mesma coisa que eu fiz, que Não, tu eu sei, fizeste. tá bom, tá bom, Não, tu não, falou não, com é ele, que então, tu falou com o sim, Fabrício? eu li a matéria dele. Ah, não, tá bem. Ele disse, a versão da direção do Inter é essa. Tanto que ele até complementa o seguinte, ele deixou claro, ele não chegou e disse, ó, é isso, e essa é a verdade absoluta. A informação dele é, a direção, falando com importantes dirigentes do Inter, eles disseram, estamos pagando 7 milhões de reais pelo contrato do Mário Fernandes, que foi o que o Tagor disse. Então ele botou a versão do Inter. Tá bom. Só que a gente sabe que existem outras versões. É só isso que eu estou colocando. Não estou nem dizendo quem está certo e quem está errado, só estou dizendo que tem 2 versões no mercado. E acho que não deve ser motivo de tanta demora na nossa conversa sobre isso, porque isso acaba sendo menor, quem vai pagar essa conta é o Inter mesmo. Agora, a discussão, e eu acho que esse é o ponto, tá? O contrato, quando tu diz assim, o contrato do Mário Fernandes é tal, como é que funciona um contrato de jogador de futebol? O que tem no contrato? Tem o salário, A imagem, tem o direito de imagem, as luvas. tem a comissão, tem as luvas. Vocês não vão querer me dizer que todo o contrato do Mário Fernandes tem todos esses percentuais dentro de 700 mil. Não, 500 mil segundo o Inter. 500 mil. Todos esses. Eu não sei, Sadar. Eu sei, mas é isso que eu quero dizer. Não sei, se tu sabe, então diz o número. Não, eu não sei. Eu não vou especular de uma coisa que eu não sei. O Meneghete, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Não, tu tá fazendo um questionamento. Eu só estou tá questionando. colocando em xeque, em dúvida. Não, é que eu estou dizendo assim, ó. Tá, e tem o direito, é legítimo isso. Todo o contrato desse jogador, comissionamento, é 10% do contrato. Comissionamento. Por empresário. Luvas, que eu acho que não deve ter muita... Então eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Tu acha que o contrato todo do Kahneman, os 500 mil, aborda tudo isso aí? Abrange tudo isso aí? Tenho certeza que a comissionamento não está dentro. Então tá, então... mas eu sei, mas eu nunca discuti. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu não vou especular sobre o que eu não sei. A informação que eu obtive é que o salário do contrato Mário Fernandes é entre, eu não consegui o número preciso, 500 e 600 mil. Quem quiser contestar, como o César está fazendo aqui, contestar que não pode estar tudo dentro do contrato, acho que é legítimo. Quantas vezes eu já contestei, mas o Grêmio ou o Inter estão pagando só isso, ou estão pagando tudo isso para esse jogador? É do jogo. A informação que eu tenho é que entre 500 e 600 mil. Quem quiser contestar, fique à vontade. Para mim, a grande informação do Fabrício Falcões é que ele fez a pergunta que eu acho que era a mais justa para um dirigente, dizendo, cara, só deixa eu te fazer uma pergunta, por que então o Inter conseguiu fechar pela metade do valor que ele pediu para o Grêmio? E ele fez isso para um dirigente, ele relatou na matéria dele. E ele disse assim, o dirigente respondeu, essa é uma boa pergunta para ser feita na apresentação oficial do Mário Fernandes no Beira-Rio. Então, eu acho que fica aqui o compromisso. Então eu posso também especular que o veto do Renato aumentou a pedida do Mário Fernandes. Deu para entender? O Paulo Calef ontem, né, na live do CCD, chamou de grande bobagem a informação de que o Renato teria vetado que não chegou no Renato. Né? O Mário Fernandes, ele disse, se tem alguém que vetou foi o presidente Guerra, ele, Paulo Calef e o Antônio Brum, porque ele disse olhamos os valores e dissemos, não temos como pagar, nós vetamos. Não, o que faz eu pensar... Mas assim, na mesma linha dos dirigentes, que a gente tem que entender que nem sempre vão nos contar tudo. O Diogo Rossi tem a informação de que o Renato... Acho que foi o Diogo ou o Matheus Dávila, posso estar confundido. O Vaguinha disse isso. Foi o Vaguinha? O Vaguinha disse. O Vaguinha disse isso. Que o Renato... foi o Vaguinha. Vaguinha que perfeito. veta. Vaguinha disse que o Mário Fernandes não é o lateral do gosto do Renato. O que também, gente, convenhamos, é legítimo que o Renato palpite nos jogadores. Eu digo, não, isso aqui eu acho... Se a direção do Grêmio vai seguir a cartilha do Renato na integralidade, eu não sei, mas é normal que se tenha influência. Em é normal que o 2011, Renato tenha eu não influência. vejo nada, eu não vejo no surgimento do eu não Mário. vejo nada errado nisso.
A gente está fazendo suposições aqui, eu não vejo nenhum problema em nada que a gente está discutindo aqui. Dentro da linha das avaliações, se o Renato aumentou o preço ou não, a minha discussão só é o que o Grêmio serviu de protocolo para isso. Talvez até o protocolo mesmo. Talvez até o protocolo. Nós temos que apresentar alguma coisa para o Grêmio, porque tu veio de lá. E aí chegou lá com uma proposta maior para o Grêmio. Eu também não vejo problema nisso. Entendeu? Eu não vejo, para mim não tem nada errado nesse processo, para mim é tudo isso. O que acontece, e aí a gente pode pegar o histórico do Inter, que é um histórico do Inter, e isso é verdade, é que o Inter, curiosamente, sempre retruca os valores. Esses dias chegou, e depois aqui o Baldasso fica dando discurso, né? Esses dias se discutiu a multa de um dos treinadores, esses estrangeiros, e aí se disse, é tal multa. Aí discutir, porque não é. Aí brigaram com o treinador, ele foi embora, veio a multa que vocês divulgavam e que eles contestavam. Então, só o que me deixa assim o histórico. Que é a grande brincadeira que eu faço. Cada um divulga aquilo que interessa. Que é a grande brincadeira que eu faço com o dólar colorado, que tu gosta muito, Meneghetti. Que é aquela história. Todos os contratos em dólar eram indexados por um dólar que não existia. Mas o César, isso é da mesma proporção que o Grêmio não gosta de assumir que o salário do Renato é o do técnico brasileiro mais bem pago na Série A. É a mesma coisa, é igual. Tá, mas eu não O comportamento dos dirigentes, na grande maioria, nesse aspecto de confirmar informação ou esconder, e é legítimo que façam isso, é muito semelhante. Eu estou dizendo que é igual, é muito semelhante. Não, mas eu o Inter não é pior ou melhor que o Grêmio nesse aspecto. Mas eu não tô discutindo o Grêmio e Inter, que o assunto nesse momento é a discussão sobre, mais uma vez, o Inter contestando. Não, mas é que essa discussão só aconteceu, na minha opinião, ela só acontece, e aí que eu ontem chamei aqui o Paulo Calef de ingênuo, e sei que ele não gostou e não foi com o intuito de ofendê-lo, a discussão só se dá na manifestação do Calef para a Rádio Guaíba. Quando ele diz, olha, quem pagou, mais ou menos, eu não vou ser literal, porque eu não vou me lembrar, olha, quem contratou o Mário Fernandes, imagino que vá pelos mesmos valores que foram solicitados ao Grêmio, quando no futebol, essa não é a prática corrente. Esse é o grande ponto do Mário Fernandes. O grande negócio do Mário Fernandes não é ele necessariamente ir para o Inter. O torcedor gremista te dito assim, peraí, mas se ele era viável, por que o Grêmio não contratou? E o Grêmio diz, não contratei porque não era viável. O que era viável? O Grêmio pode achar 500 mil é viável. Não, sei o que tu acha. Não, quem está pagando a conta lá é o presidente Guerra. Não estou falando de 500, pode ser 600, 700, que pro Inter pode caber e pro Grêmio não, ou o contrário, daqui a pouco o Grêmio contrata o Arangues que o Inter acha que é caro, a gente sabe que não. O César fez vídeo no canal dele dizendo que o Arangues não interessa ao Grêmio, é só uma especulação, um oferecimento. Mas o Inter pode achar inviável pagar pro Kahneman o que o Grêmio está pagando. É assim, o que o torcedor do Grêmio faz a conta é o seguinte, quanto é que o Grêmio pagaria pelo Rodinei? Era isso aí, 500 quilos. Isso aí. Então como é que não tem pro Mário Fernandes? Tá, mas a grande questão... Talvez 500 pila pro Rodinei pro Internacional seja caro. O grande questionamento aqui é justamente esse que eu tô falando. O Grêmio diz assim, não, mas é que pra nós não foi 500, pra nós foi 1 milhão. E a dúvida é, por que pro Inter... E eu não tô achando que o Inter tá mentindo, tá? Se o Inter tá divulgando 500 mil, tô dando a versão aqui. Mas a questão é, por que ele pediu 1 milhão pro Grêmio e pro Inter 500 mil? Já que a gente não sabe quanto ele pediu pro Grêmio e quanto ele pediu pro Inter. Não. É que ele pediu 500 mil. Pro Inter a gente não sabe, pro Grêmio a gente sabe. Pro Grêmio... Tu viu? Não, a gente sabe. O Grêmio ele informou. Pro Grêmio ele informou. O cara informou. Ele pediu... Convenhamos, César. Não, Meneghetti. Mas daí tu acredita na palavra do dirigente do Grêmio e do Inter não, é isso? Não, mas é que não precisa acreditar. Os do Inter não falaram publicamente, Os do Inter não falaram, o Calef disse publicamente o valor. Tá, mas aí e a direção do Inter está dizendo, o presidente Barcelos, como disse aí, alguém da direção do Inter passou pro Fabrício um valor, e aí os do Grêmio falam as verdades do Inter, não é isso. Eu vou acreditar se o Inter falar abertamente que é 500, tenho certeza que não vai. O Fabrício Falcão fez a matéria no Correio do Povo. Não, o Meneghetti já deu que é 500. Tá? Eu já fiz isso aí no sábado. Tu já falou, então é verdade. Não, mas eu discordo de ti. E eu entendo os dirigentes que nem sempre eles podem falar. E eu acho que dentro das verdades, considerando verdade, eu considero verdade sim, se ele te disse isso. Se o dirigente do Inter te disse que é 500, ou ele é mentiroso. Mas tu acabou de levar como suspeito. Não, mas tu acabaste de levantar. Não, é que eu não tinha entendido. E é legítimo que tu eu não tinha visto. Não, é que eu não sabia que era Mas tu acabou de levantar como suspeito aqui que a direção do Inter que o Inter tem esta prática de contestar valores. Acontece. E eu estou te mostrando que o Grêmio também tem essa prática. Isso acontece. O Grêmio também tem essa prática, César. Dentro das informações e tendo como verdade as informações, o Mário não quis jogar no Grêmio. E a proposta alta para o Grêmio é porque o Mário não queria jogar no Grêmio. Se o Mário, pode ser, porque nós estamos falando do Renato que não foi. E se o Mário vetou? Um pano numa situação aqui, não sei se é para que vai. Deixa eu falar.
Gente, qual é o cardápio que o Grêmio oferece e qual é o cardápio que o Inter oferece? O pode cardápio ser. do Inter é menor, o Inter tem Libertadores da América, o Tem Grêmio um time não. encaixado. Eu não sei se é isso, tá? O time do Inter é um time bombado, eu não sei se encaixado. O Eu Grêmio não sei se o Mário fez reunião na Fernandes. Ribeiro, tu pode estar certo. Eu não sei se o Mário Fernandes fez esta leitura. Talvez o seu empresário tenha feito, eu não sei. Tá? O que eu acho só é o seguinte: a mesma desconfiança que eu tenho, às vezes, e aí não interessa se é a gestão Barcelos, Luigi, Carvalho, o Odoni, Cacalo, Bolzan, Guerra, não interessa. A desconfiança que eu tenho dos dirigentes é que é do futebol, que foi tu que estava dando a informação do Bolanhos certa vez, de um dirigente do Grêmio te negando e detalhe estava contratado. Então, só que eu não acho, ao contrário do que eu acho que o César deixou como suspeita aqui, que os do Inter têm um tipo de conduta que os do Grêmio não têm. Não, e na verdade é o seguinte, gente, eu acho que agora eu vou falar o que eu mais quero falar aqui. Esse debate que está desde sábado na sociedade gaúcha, aqui na aldeia, ele só acontece, na minha opiniãozinha, depois da entrevista do Calef questionando o valor. Porque se o Calef diz, não, o Grêmio olhou o negócio e achou melhor ir para outros lados. Terminou, nós não estamos discutindo quanto ele pediu para o Grêmio ou quanto ele pediu para o Inter. Mas eu entendo o Calef e o Grêmio. Eles estão pressionados pela torcida, estão sendo cobrados pela torcida. Mas eu acho que não foi o comportamento mais esperto, mais inteligente. Ela existiria igual pela rivalidade. No momento que ele está especulado no Grêmio, mesmo que o Grêmio não abrisse valores e ele para no Inter, a torcedor do Grêmio ia ficar perguntando por quê? Por que o Mário não veio pro Grêmio? Mas foi o que aconteceu. Mas, Ribeiro, é que assim, o que aconteceu no Grêmio, a torcida faria essa pergunta. Não, mas a questão, nós não estamos discutindo do Inter contratar e o Grêmio não contratar. Nós estamos discutindo o valor. E o valor só vem à tona na entrevista do Calef. Até agora eu insisto e não consegue entrar na tua cachola, cara. Cachola é difícil. A gente fala que... Ou tu não te expressa bem, né? Não, eu tenho sérias dificuldades de me expressar. Pode ser um ou outro, né? Porque assim, ó, a questão é a seguinte, a torcida do Grêmio começou a cobrar, a direção gremista dizendo assim, como é que vocês perderam o Mário Fernandes? Eu acabei de dizer isso. E aí os caras foram se defender dizendo, não, a gente perdeu porque é 1 milhão. E aí o Inter tá dizendo, não é 1 milhão. Tá bom, assim, ó, eu não vou achar que ninguém mentiu, mas nem mentiu, nem falou a verdade, eu não sei. A real é que eu não sei. A minha única dúvida, que é a mesma do Fabrício, é por que o Mário Fernandes pediu 1 milhão pro Santos? É que tu não tem certeza disso, disso, o presidente do Santos falou 1 milhão e 200. O presidente do Santos. Não, o presidente do Santos, então, é o único dirigente do país que só fala a verdade. Eu não tô falando as verdades isso. da bola. Meneghetti, Boa, deixa eu te falar. Tu não ouviste, tem outro problema. Tu não Olha, ouviste. E que tu falou agora da pressão da torcida, eu acabei de falar 5 minutos atrás. Tá, mas eu sei. Quem não ouviu foi tu. Tá, mas eu tô dizendo que tá claro que eles fizeram pela pressão da torcida e qualquer pessoa faria isso porque eles devem satisfação ao torcedor do Grêmio de dizer, gente, nós não contratamos, não é porque nós não quisemos, é porque não teve como contratar. Mas a minha única dúvida é, por que... E aí eu não vou dizer que ninguém está mentindo, ninguém está falando a verdade. Mas no cenário que está posto, o presidente do Santos fala em 1.200, o Galo fala em 1, o Grêmio fala em 1 e o Inter diz que fechou por 500. A minha única dúvida é qual foi a negociação magistral, e não é ironia que o Inter fez, e aí é um elogio, o Inter negociou super bem, porque conseguiu convencer o Mário a vir por menos do que estava sendo posto no mercado. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer pro César. Vou fazer pro César, porque ele fez uma live ontem com o Calef, talvez ele tenha essa resposta. O Grêmio quis contratar o Mário Fernandes? Pois é, ontem, e aí vamos ao que ele disse, né? Porque a interpretação aqui, eu vou ao que ele disse. Ele disse que a conversa termina no momento do oferecimento do jogador. Então o Grêmio tentou contratar? Não, ele chegou lá e disse, pô, Mário, ele foi, qual é a proposta? Proposta é, pelo que eu entendi, acima de 800 mil reais. Então o Grêmio não conseguiu contratar o Mário E Fernandes. aí ele disse, olha, por esses valores eu não consigo nem começar a O Grêmio não conversar. conseguiu, o Inter conseguiu, esse é o fato. Não, o que eu estou dizendo, o debate acalorado só se torna assim desde sábado, na minha opinião, em função da manifestação do vice de futebol do Grêmio. É simples se ele tivesse dito, não, o Grêmio tentou contratar e não conseguiu, pronto. Agora, no momento que ele faz a ilação de quanto o Inter está pagando no jogador, é que eu acho. Não, ele nem falou do Inter, né? Ele falou, imagino que quem o esteja contratando, mas no sábado todo mundo sabia, no domingo todo mundo sabia que era o Inter que estava contratando, né? Simples. E nós temos divergência. E a divergência é sempre saudável, porque daí fica que não é nada institucional aqui, programa, quero criticar, não. O César e o JB tem uma linha, eu tenho outra e o Ribeiro tem uma outra ainda diferente. A única posição que eu falo, e é considerando verdades em todas as posições, e eu não tenho motivo nenhum para não considerar, é que essa relação ela foi escolhida pelo Mário. O Mário é que, em determinado momento. Aí a gente pode até discutir os motivos disso. Pode ser o pacote do Inter, por ter Libertadores. Eu acho que isso pode ser o fato de se dar bem com o Mano, talvez, por que não? Também. Tem uma série de motivos, pode não ter relação no Grêmio com algum motivo. Então, dentro dessa linha,
Porque não vamos achar que no Menino Deus pode ser mais barato do que no Maitá por simplesmente isso. Então, para mim, a relação é alguma coisa do jogador mas que aí também tá. é legítimo. Aí eu vou divergir de ti num ponto. Não é a questão do Maitá com o Menino Deus, eu não estou entrando na rivalidade, mas é muito comum um jogador, e eu não sei quando o Grêmio negociou com ele, começar a fazer um tipo de pedido, daqui a pouco ver que ninguém compra, que ninguém vem, aí vem o empresário e diz assim, Tchê, tá meio alto essa tua pedida aí, vamos ter que dar uma baixada. Isso não é só no caso do Mário Fernandes. Sim, mas se tu quer ir lá, tu volta lá. Vamos chegar que ele queira ir lá, tá? Ele quer ir lá. Tá bem? 800 eu não tenho, cara, não tem como, não dá nem pra gente começar. Ah, não, mas aí tu vai, como tu disse... Mas aí não vamos descartar a informação do Vaguinha, né? De que o Renato não quis o Mário Fernandes. Não, tudo bem, mas aí tu tá olhando por um lado. Sim, e o outro. Cara, que é o Mário Fernandes. Coisa mais comum é os empresários se utilizarem da rivalidade dos clubes para fazer negócio. Não, mas não teve isso, cara. O Curi acabou de fazer com o Arangues. O Inter não quer o Arangues por questão de relação custo-benefício e tal. Foi lá e ofereceu pro Grêmio. Aliás, que é legítimo, né? É o papel dele, inclusive, esse, né? O presidente Alessandro Barcelos esteve aqui na bancada e lembrou uma situação. Ele disse, olha, nós fechamos no último dia da janela de abril 2 jogadores, o Pedro Henrique e o Alan Patrick. No último momento ele disse, nós demoramos, mas no final conseguimos por valores bem menores do que estava sendo proposto no primeiro momento. Agora, pela primeira vez, eu vou dar a minha visão sobre o fato. Eu acho, de fato, que o Inter desceu um pouco o valor. Não sei se tanto, mas desceu o valor. Por que eu acho que o Inter fez isso? Aí vai numa outra questão. O Grêmio viu, se apavorou e saiu. E o Inter provavelmente ficou roendo o osso. Falou para o Machado não, e o Machado é um exímio negociador. Disse assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A negociação, por exemplo, tinha uma dívida do CSKA que tinha que ser composta e tal, e que o CSKA queria que pagasse. Não, libera o jogador, mas... E aí o Inter foi livrando coisa e foi negociando. Colocou o pacote, o Mano Menezes ligou para o jogador. O Mário Fernandes ganhava 2,5 milhões de reais na Rússia há 10 anos. Ele está muito rico. Tá? 50 mil para lá, 50 mil para cá, para ele não faz tanta diferença. O que eu acho, e aí é achismo meu, que o Inter foi compondo, o Mano liga, convence um pouquinho, o outro aparece. Isso aí é competência, né? Isso é competência. E eu acho que essa é a situação do Internacional, que o Inter conseguiu construir um negócio melhor do que o Grêmio. Eu não acho, é achismo, que o Machado negociou concomitante com os clubes. O Machado não teria feito isso com o Grêmio. Foi no Grêmio, deu negativa, ele foi no Inter. Isso sim. O Tiger tem proposta, e proposta boa pelo Maurício. 10 milhões de euros, Meneghetti. Seria a proposta do Red Bull. Não necessariamente o Red Bull Bragantino, mas o grupo Red Bull fez uma proposta para o Internacional de 10 milhões de euros, segundo informações do pessoal do GE, do Globoesporte.com. Essa proposta ela foi recusada pelo Internacional, que está pedindo algo em torno de 15 milhões de euros pelo Maurício. Detalhe, o Inter possui 50% dos direitos econômicos desse jogador e tem no Maurício o grande cara para ser vendido e lucrar. Uma das ideias da direção, inclusive, é segurar um pouco essas vendas, tanto do Maurício quanto do Johnny, porque se entende que pode se pegar muito mais dinheiro na janela do meio da temporada. 10 milhões de euros por Maurício Ribeiro Neto. E aí? Fecha ou não fecha? O problema não é nem o valor, que eu acho que o valor total é excelente, fantástico. O problema é que o Inter tem um percentual que me falaram que era 70, mas parece que é 50, não sei se agora pode... E aí, realmente, fica pouco, né? O que acontece? Geralmente, o que os clubes fazem é o seguinte, eu não sei quanto é que tu vai negociar com quem tem os outros 50. Os meus 50 vale X. E por esse X... eu libero o direito federativo. E aí espera que as outras partes abram mão. Exatamente. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum acontecer. Então, mas assim, se tu for pegar o pacote completo, tá muito bem vendido. Recentemente o Grêmio fez isso com o PP e mais atrás um pouquinho o presidente Giovanni Luiz chegou a uma proposta do Shakhtar Donetsk pelo Fredinho, da seleção agora, de 11 milhões de euros. E o presidente Giovanni Luiz disse assim, o Inter tinha metade do jogador. O presidente Giovanni disse assim, 9 milhões de euros é do Inter. Se quiserem aceitar pelos dois... que o Neymar deu uma carraspana nele depois do jogo, o finalzinho do jogo ali. Uma carraspana no Fred. Podia dar no Pedro, que não era pro Pedro ter lançado por Fred, era pro Pedro ter olhado e falou, não é pro Fred tá aqui, Fred, não vou lançar pra ti, vou lançar pro outro lado. Podia ver pro time que não segurou a bola e podia ter muita gente. Mas o fato é que nesse caso específico veio uma proposta de 11, o presidente Luiz disse assim, 9 é do Inter. Se quiserem os outros 50%, os caras aceitam 2 euros e saiu o negócio.
Só que tem uma situação diferente agora, né? É que é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro, nós não estamos falando... Isso aí acontece... Sabe quem é que tinha os outros 50% do jogador? O Assis. O Porto Alegre. É diferente. Mas negociar com o Assis Não é completamente diferente. Não, eu sei, mas... Tu bota hoje 3 milhões de euros no Cruzeiro, é uma coisa. Tu bota 3 milhões de euros no Porto Alegre. Tá, mas não era Porto Alegre. Ah, era eu o sei, Assis. mas é diferente. Hoje, por exemplo, esses outros 20% que a gente descobriu ontem, porque aqui se discutiu sempre 70% do valor, esses outros 20% sim, né, que é de uma equipe de formação. Desportivo Brasil. Que é uma equipe de empresários. Agora já tem uma segunda versão, tá? Já hoje vazou uma segunda versão. É assim, eu tenho 70%, tinha do Cruzeiro, que dizia que era 70% do Inter e 30% deles, e tinha do empresário do jogador, que me dizia que o Inter tinha 70%. Ontem o Tiger conseguiu a confirmação com um importante dirigente dizendo, não, é 50% do Inter. E a gente tinha 30% do Cruzeiro e 20% do Desportivo Brasil. Agora já está assim, 50% do Inter, 25% do Cruzeiro, 20% do Desportivo Brasil e o jogador teria direito a 5%. É que, na verdade, então eu acho que difícil. tem uma regra nesse negócio que sempre tem que ter um percentual de jogador, né? Sempre tem que ter um percentual de jogador. Na negociação, né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, 10 milhões de euros já é diferente daqueles 6, 7 que nós havíamos falado, né, Meneghetti? Já é um valor mais compatível dentro de uma realidade mais própria do jogador. Acho difícil o Inter segurar esse valor. O GE ontem, quando deu essa informação, deu a informação também que o presidente Barcelos teria pedido 15. E aí eu estou numa linha do que o Ribeiro e o JB falaram. Talvez ele tenha definido. A minha metade é 7, 7,5. Tá bem. Entendeu? Então, se é 10, é 2,5 para os outros. Aí entra também o que tu está falando. Cruzeiro não é o Ibirama que tinha o Leão Damião. Não. É totalmente não diferente. É o Porto Alegre do Porque Fred. dinheiro é ambição. Dinheiro é tamanho. Então tu chega pro Cruzeiro e diz assim, eu vou ficar com 7,5, mas como tu é o Cruzeiro, tu vai ficar com 1, tá? O Ronaldo vai olhar para ele, tá, então tá, o negócio não vai fazer. O Thiago Escuro, que é o executivo do Bragantino, falou com o Sérgio Loredo, que é um repórter que cobra o Bragantino, o único que eu conheço, inclusive, que faz esse trabalho, e ele confirmou, ele disse, essa proposta não é de hoje, já faz alguns dias, nós realmente fizemos uma proposta mais ou menos parecida com isso, mas o Inter pediu um valor inviável e eles estão tirando o pé. A ideia deles era o seguinte, era até comprar para o grupo, seria o grupo o Red Bull que ia comprar, e eles iam definir se ele jogava aqui ou se jogava no exterior. Tiger, vamos falar de Jean-Pierre. Vamos lá. Ontem, Meneghetti, o João Batista Filho trouxe informação durante o Donos da Bola Rádio de que o Jean-Pierre está confirmando a sua aposentadoria do futebol. Aos 24 anos, ele tem contrato com o Grêmio ainda até o final do ano, mas está viabilizando a rescisão desse contrato, porque ele e sua equipe chegaram à conclusão de que é melhor encerrar a carreira de futebol. Na última temporada, o Jean-Pierre jogou pela equipe do Avaí no Campeonato Brasileiro, emprestado pelo Grêmio, depois daquela negociação frustrada que teve com o clube na Turquia. E agora ele noticia que está encerrando sua carreira aos 24 anos. Vou dar meu abraço aqui ao Jean-Pierre, a família do Jean-Pierre. Eu não consigo compreender muito essa decisão, mas é uma decisão de foro íntimo e pessoal, ele deve ter as razões dele. Eu ainda queria ver o Jean-Pierre ter novas oportunidades, ou no futebol brasileiro, ou no futebol do exterior, porque bola não se discute que ele tenha. Né? Mas talvez ele não tenha conseguido entender o aspecto competitivo do jogo de futebol, César. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso. Jogador formado na base, que pintou como uma grande solução para o Grêmio, surge em 19, faz bons jogos, dá uma esperança, tem uma lesão séria e depois da lesão ele simplesmente vira um jogador completamente diferente, que não consegue jogar em lugar nenhum, fracassa rotundamente no Grêmio, vai pro Avaí, não consegue jogar também, e acho que isso mexeu com a emoção dele, o que é natural. Então é triste, eu diria, um jogador tão talentoso, que pintou tão bem, e que acaba diminuindo. É uma geração, Meneghetti, de jogadores que ganha muito dinheiro muito cedo, sabe? E é uma geração, não é só de jogadora, os jovens que têm muita... dificuldade com a rejeição. É isso aí, tem uma dificuldade com a frustração enorme, sabe?
E a gente sabe disso aí, né? Quem estuda aí um pouco de sociologia Mas não, mas sabe. Ribeirinho, é Tá? que tem uma diferença da Mas tua geração. Sabe por quê? Desculpa, mas é que é importante pontuar isso aqui. Tem uma diferença. Vamos trabalhar só do futebol, mas isso serve para a vida. Às vezes as pessoas dizem, porque fulano criticava. Eu falei, cara, hoje todo mundo tem opinião e todo mundo fala tudo. O Jean-Pierre, ou o jogador de outrora da década de 90, se ele não quiser saber, ele não lia o jornal, não ligava a TV e não ligava o rádio. Agora, essa geração é impossível. Claro, os caras descobrem o telefone, os caras xingam pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Orkut. Por onde quiser, se tu vai... O cara tá mais conhecido, se ele vai num restaurante... ele é mais idolatrado. O conceito, JB. A exposição é muito maior. Eu concordo, lado bom, né? mas o conceito, tá? E é por isso que eles ganham... Tá, mas eu só queria falar o seguinte... Proporcionalmente ganhava igual lá atrás. Não, eles ganham muito mais dinheiro hoje, tá? E eu tenho um conceito, né? Eu não vou avançar muito, né? Isso, eu quero discutir seleção ainda. Ganha-se demais, tá? E se entrega 10% do que custam. É a minha opinião. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de analisar essa situação porque me faltam informações. E eu não vou analisar fora o pessoal, Meneghetti, entendeu? Aí eu não tenho como analisar. Se fosse uma situação normal, que não parece ser, eu poderia conceituar que é muito novo, que ele se frustrou, que não deveria, isso e aquilo. Mas se tem alguma coisa a mais que a gente não sabe, eu não tenho como opinar. Então eu só lamento. Aí eu analiso só o produto final. Eu só lamento. Paulinho, vamos colocar a nossa enquete interativa aí sobre seleção brasileira, sobre substituição do Tite. Vamos colocar aí que está na aba Comunidades da live do YouTube. Enquete? Vamos botar aí? Tá aí. Quem você escolheria como novo técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira, Carlos Ancelotti, Fernando Diniz, Mano Menezes ou Renato Portaluppi, Ribeiro Neto? Pois é, eu tenho uma tese e eu prometo não me alongar. Boa. Quem me conhece sabe que eu sou um defensor árduo do futebol brasileiro enquanto futebol brasileiro, do jeito brasileiro de jogar. Se eu já sou bronqueado com os sistemas europeizados e que são acentuados pelo fato de todos ou quase todos os jogadores jogarem na Europa para depois virem representar o Brasil, e isso, evidentemente, que repercute no jeito de jogar, eu jamais vou admitir, na minha opinião, que se aniquile com o nosso jeito de jogar, trazendo ainda mais um técnico do exterior. Então, sou radicalmente contra um técnico fora do país. E hoje, como tem que votar, hoje eu votaria no Mano Menezes. Bom, eu quero votar aqui, quero dizer o seguinte, para mim não interessa onde o sujeito nasceu e vale para o exercício de qualquer profissão. Eu quero os competentes mais próximos da onde eu atuo. Então, se o cara nasceu aqui no Lami, que a gente falou agora do Porto Alegre, se o cara nasceu em Manaus ou se ele nasceu em Pequim, pouco me interessa. Eu quero um profissional competente. Acho que há bons treinadores no futebol brasileiro, com capacidade para comandar a seleção. Eu vou citar dois aqui, com um perfil completamente diferente. Eu acho que o Mano Menezes tem capacidade e eu acho que o Renato tem capacidade. Talvez o Renato seria um técnico ideal para assumir a seleção em ano de Copa do Mundo. Talvez, se a CBF optar por uma transição, depois colocar o Renato para a questão da mobilização. É uma boa alternativa. E há outros no centro do país, mas também há lá fora. E talvez seja importante esta oxigenação, trazer alguém de fora com outras ideias. Dos nomes colocados ali, eu não gosto do Jorge Jesus, que eu acho que vai acabar sendo ele, tá? Dos nomes colocados ali, o Ancelotti, eu acho que é o melhor deles. César. A tese, ela pode ser longa, mas ela é importante da gente situar, tá? Futebol brasileiro, treinador da seleção, do time do Brasil. Nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes. O que faz um treinador de seleção brasileira? Ele convoca os jogadores, ele reúne os caras 2 dias antes e ele joga uma partida ou de eliminatória que não tem mais valor nenhum. Vão ser 6 times classificados para a próxima Copa. 6 de 12. 6 de 12. Então, não tem disputa de eliminatória para o Brasil. O Brasil não tem... São 6 de 10, diz o Paulinho. 6 de 10. 6 de 10. Tá? Ou seja, cada um tem. Eliminatória não serve para nada. Tá? Não tem nada mais. Aí tu tem um ou outro amistoso... E um vai para pré. Nos tais dos ciclos de Copa do Mundo. Aí tu tem, além disso, a Copa América, que tu reúne 15 dias antes e tu joga.
O futebol brasileiro não é regido pelo treinador da seleção brasileira, que poderia fazer um projeto Brasil de futebol. Não é o treinador que faz. Então tu precisa do quê? De um treinador que tenha vinculação de grupo, ascendência de liderança e seja um cara muito sanguíneo na hora do time jogar. Ninguém é melhor do que Renato Portaluppi neste modelo. Neste modelo. A Copa do Mundo, porque o Tite tinha um esquema de avaliação dos jogadores. O time do Brasil não treinou em 4 anos. Não existe isso. Não existe. Era 2 dias, joga, e aí ia todo mundo... Agora tem uma contradição na tua tese, né? Pode ser. Porque tu não queria o Renato no Grêmio e tu quer o Renato na seleção, no cargo mais importante. Aí é que tá. O clube de futebol hoje, tu pode adotar um projeto de futebol para ele. Porque o clube de futebol, tu senta no dia 2 de janeiro e tu vai até o dia 30 de dezembro trabalhando um projeto. Tu pode juntar a categoria de base. Quem é que fez isso no Brasil até hoje? Quando que o Brasil teve projeto de futebol? Nós temos que ser muito práticos. Sabe como é que era a minha cultura? Eu tenho 53 anos. No meu aniversário eu ganhava 10 bolas de futebol. Há quantos aniversários vocês vão de crianças que ganham bola de futebol, Meneghetti? Eu vou. Tá? Mas meu filho, o Valentim até hoje ganha bola. Até hoje, mas... Agora vai começar a ganhar kimono. Tu não acha isso raro? É raro. É raro, mudou a cultura do Brasil. O brasileiro não produz mais a matéria-prima como produzia na minha época. Teu voto é no Renato, então? Meu voto é Renato Portaluppi pelo modelo do futebol. João Batista. A tese do CCD não é ruim. Não é ruim. Ela tem legal, fiquei feliz. Ela tem. Não é ruim, não quer dizer que é boa. Não é ruim, não é ruim. Não. Não vamos queimar a tese. Vocês estão matando o futebol brasileiro. Essa que é e vocês estão sendo cúmplices disso. Porque botar o Renato Não é. Vocês querem europeizar o futebol brasileiro. Quero dizer vocês estão destruindo a nossa matéria-prima. Essa que é verdade. Quero dizer que eu tô matando o futebol brasileiro mesmo, que eu jogando é um suicídio pro futebol brasileiro. Eu sei que eu jogo mal. Eu sou o único jornalista que admite que joga mal. Meneghetti, assim, aqui, analisando as opções aqui postas, aqui nessa listinha. Se tem alguma de fora, bota de fora. Tá. Não, eu votaria no Abel Ferreira. Tá, conhece, porque tem um pouquinho, eu acho que tu não pode desconsiderar, Meneghetti, isso não é ser xenófobo. Acertar a palavra, se der acertadinha na palavra... Não é xenofobia, vamos botar assim. Melhorou. Não é xenofobia, é xenó... Tá, eu já tá derrubando. É isso? Tá. Não é xenofobia, não é preconceito contra quem é estrangeiro. Então não dá para descartar que tem culturas, que tem análise da vida aqui. Vou só citar um exemplo rapidinho aqui. O Filipão foi pro Chelsea e queria colocar concentração nos jogos em casa. Os caras chegaram por ele e disseram assim, eu sei, de casa, tipo o John Terry que chegou e disse, professor, negativo. Felipe, Big Phil, eu vou no teatro com a minha esposa, pode ficar tranquilo, ninguém vai para bebedeira, amanhã ao meio-dia a gente vai estar aqui no clube, bonitinho, nós vamos jogar às 4 da tarde, vai dar tudo certo, mas nada de concentração. Tem pequenos detalhes de cultura local que fazem diferença. Mas o Abel Ferreira, além de ser muito bom, de ser muito competente, também já conhece um pouco da coisa aqui, então eu votaria nele. É um baita nome. Ali dos nomes que estão ali, eu só não gosto do Fernando Diniz. Mas assim, se ele for, é legal o Fernando Diniz, se ele for para a seleção, ele não vem para a dupla Granal a longo prazo. Então, o Ronaldo Nazário elogiou ele. Eu sei, não. Te cuida que o Ronaldo tá dando as cartas na CBF. Eu acho fraco. Vamos lá então, chat do Donos da Bola, 12h58, o Guerreiro tá cansado. Dunga na seleção, diz Marcelo Silveira. Tá de brincadeira, né? Com Dunga na seleção. Fala, JB, vai. Se quiser tocar o intervalo sozinho aí. Tá, eu toco, pode trabalhar. Pode descansar, vai comer. Xenofóbico é o nome da frase, da palavra. Que demonstra temor, aversão, ódio aos estrangeiros. Xenofóbico, JB. Xenofóbico, isso. Tem o... Xenofóbico, tem o acento aqui, é verdade. Xenofóbico. Isso aí. Tá bom. Tá, tu não ia tocar o intervalo? Não quero mais. Que beleza. Vamos lá então, sobrou pra mim, né? A Argentina vai quebrar aquele meio, kkkkkk. JB, outro que só perde. Quem torce pra Argentina? Cara, eu tô torcendo pra... na real, torço pra quem eu quiser, né? Depois tu manda a lista, tá? Por e-mail, tempoeira@band.com.br. Manda a lista de quais times que eu posso torcer. Aí eu sigo a tua lista.
CCD zicou. Tá, Igor, afinal o Arangues vai pro Inter ou vai pro Grêmio? Não vai pra nenhum. Deixa o Arangues quieto. Menegas tá amargo por quê? Cara, faltava 4 minutos, cara. Técnico tem que ser... Calma. Cardápio. Hoje eu não vou mostrar aqui na Band, hoje eu vou mostrar fora. Ah, eu vou comer um monte de coisa. Acabou? Feito. Tiger, nos fala aí do Edenilson. Não irá se reapresentar com o Internacional na quarta-feira, quando a delegação colorada começa a fazer os trabalhos da pré-temporada, os trabalhos em um primeiro momento médicos e físicos. De acordo com o Internacional, o Edenilson fez um reparo, uma cirurgia de reparo no tórax e por isso fica afastado por cerca de 2 semanas. Só que tem um detalhe, ele voltaria nas férias ou na folga do meio da pré-temporada, entre 24 de dezembro e 1º de janeiro. Então o Edenilson, se voltar, só volta em 2023, Meneghete. É um prejuízo físico, né, que o jogador vai ter, né? Vai ter, em função desse problema, vai ter um prejuízo físico, né? Não vai participar do começo dos trabalhos. Tá, mas claramente ele não vai estar no Beira-Rio no começo do gauchão. Não é o desejo. Não vai estar no Beira-Rio, quer dizer, o Inter vai vender ele. Claro, cara, hoje eu tomei um café, o Baldasso está de férias dos 11 da bola, mas eu tomei um cafezinho com ele às 11 da manhã. Legal. E aí fiquei lá 20 minutos conversando. Não parece bem. Saudade do Baldasso. A cara do Baldasso não tá legal, acho que é saudade da gente aqui e tal, não parece bem. Mas aí o Baldasso disse que ele já se convenceu que o Edenilson não tem que ficar. O Baldasso já se convenceu que o Edenilson não tem que ficar. Sim, mas é que isso aí aconteceu no último ano umas 4 vezes com o Baldasso. Em outros assuntos também, ele se convence, depois ele se desconvence. Vamos lá, Paulinho, vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa sobre o substituto de Tite na seleção brasileira. Abel Ferreira, bem votado, 38%. Ancelotti, 35%. Cada um deles com um terço, pouquinho a mais. Fernando Diniz, 4 para ele. Mano Menezes, 6, baixo também. Renato Portaluppi, o César não ganhou uns votos por Renatão, 17%. O que tu achou, César, da votação? Não, acho bom, é isso aí mesmo, o treinador mais valorizado. Tu quer dizer, né? Não é. Tem gente dizendo isso, não tem nada a ver com o Grêmio, é uma pergunta sobre a seleção. Tem nada a ver com o Grêmio, eu acho que o Renato é o melhor treinador pro Grêmio nesse momento, não estou discutindo isso. Só que eu não acredito mais em esse modelo de futebol brasileiro via treinador, não acredito mais. Hoje às 7, Donos da Bola, a versão rádio na Rádio Bandeirantes FM 94.9. No canal do YouTube também, todo mundo inscrito lá, Esporte Band RS. A gente volta nesta quarta ao meio-dia aqui na Band TV. Tchau, gurizada.